Boa noite, advogados e advogadas catarinenses. É uma honra e um imenso prazer estar aqui nesta noite. Sou Margarete da Silva Hernandes, presidente da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero da Seccional de Santa Catarina. Está aqui presente também o nosso vice-presidente, doutor Felipe Parisi, da comissão, e as nossas duas convidadas, doutora Maria Eduarda e doutora Gisele, que serão apresentadas pelo doutor Felipe logo em seguida. Quero aqui deixar registrado o nosso grande prazer de estar trazendo hoje para a advocacia catarinense duas advogadas transexuais, uma originária do Rio de Janeiro, mas é catarinense, né? A Maria Eduarda, de Blumenau, mas reside atualmente domiciliada no Rio de Janeiro, e doutora Gisele, do Paraná, domiciliada em Curitiba. Então, passando aqui a palavra para o doutor Felipe Parisi, por gentileza. Obrigado, doutora Margarete. Inicialmente, gostaria de cumprimentar as três advogadas que compõem comigo o painel de hoje, dizer que eu me sinto muito honrado em participar desse painel, porque cada uma das advogadas que compõem o nosso debate hoje tem um papel e tem uma história fundamental para a advocacia e também para a população LGBTI. Antes de apresentar e começar aqui o nosso debate propriamente dito, eu gostaria apenas de fazer algumas ponderações sobre o que a conversa que nós vamos trazer hoje aqui para a advocacia catarinense se propõe. Na verdade, o grande debate de hoje é como nós podemos formular uma advocacia inclusiva. E quando eu falo inclusiva, é necessário a gente pensar que as instituições brasileiras, dentre as quais o Judiciário, a Advocacia, o Ministério Público, são todas instituições que, na sua composição, majoritariamente, nós temos homens brancos e heterossexuais. Então, as pessoas que fogem desse padrão, em algum momento, podem sentir uma sensação de exclusão ou não pertencimento a essas instituições. E aqui a gente precisa reconhecer que a OAB está engajada em propor esse modelo de advocacia inclusiva, até porque a OAB é a defensora da democracia, e a democracia só se concretiza com a defesa e a garantia da pluralidade. Então, agora, sem maiores delongas, porque hoje eu estou aqui mais também para ouvir do que para falar qualquer coisa, vou apresentar as nossas palestrantes de hoje. A primeira palestrante que vai falar na sequência é a doutora Gisele Alexandra Schmidt e Silva. A doutora Gisele é advogada, é vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB do Paraná e conselheira suplente no Conselho Estadual de Direito da Mulher do Paraná. E a nossa outra convidada é a doutora Maria Eduarda Aguiar, advogada, presidente do grupo Vida Rio, e ambas as advogadas que vão compor o nosso painel já sustentaram no STF. A doutora Maria Eduarda sustentou no julgamento da criminalização da homotransfobia, e a doutora Gisele Alexandra Schmidt sustentou no julgamento que autorizou a retificação do registro civil pelas pessoas trans. Então, agora passo a palavra à doutora Gisele para que faça as suas ponderações pelo prazo que nós ajustamos aqui de 30 minutos. Obrigado. Boa noite a todas as pessoas que estão assistindo essa live. Gostaria de agradecer imensamente a Margarete. Tenho o maior carinho por você, Margarete, você sabe disso. Ao doutor Felipe. Bom, como já foi falado, meu nome é Gisele, eu sou advogada, sou uma mulher trans. Eu acredito que eu seja a primeira mulher trans advogada aqui da região sul do Brasil, não tenho certeza. Eu andei procurando outras, mas não encontrei. A ideia dessa live é falar um pouco do meu trabalho, de como que a advocacia na questão trans, como que a gente se insere nesse mercado de trabalho. Então, assim, sem mais delongas, eu gostaria de falar da ADI 4275, que eu sustentei oralmente lá no Supremo Tribunal Federal. Então, a decisão da ADI, ela possibilitou que as pessoas transgêneras no Brasil retifiquem o seu prenome e gênero pela via notarial, apenas com a manifestação da vontade. Foi uma decisão histórica e eu acredito que foi um marco no direito brasileiro e que colocou o Brasil na vanguarda, até de muitos países. Por exemplo, na Polônia, na Rússia,
a questão da LGBTI, as pessoas são proibidas de falar sobre esses temas, né? E aqui no Brasil, uma pessoa que é trans, ela apenas vai num cartório, ela fala assim, olha, eu sou uma pessoa trans e eu quero mudar o meu... Eu vou falar agora o termo que não é o correto, eu vou falar nome, mas na realidade o termo técnico seria prenome. Mas eu falo nome para simplificar. Então a pessoa chega no cartório e fala assim, eu sou uma pessoa trans e eu quero mudar o meu nome e meu gênero. E o cartorário fala assim, sem problemas. E retifica. A pessoa sai de lá em 10, 15 dias com uma certidão de nascimento nova, já com os dados alterados. O porquê que é... E assim, não precisa fazer nenhuma mudança corporal. Então, uma pessoa, mesmo com uma aparência, digamos assim, totalmente masculina, e que se identifique com o gênero feminino, ela não precisa alterar nada. Basta a manifestação da vontade dela. É o Estado não interferindo na personalidade e na maneira que a pessoa é. Como é que foi a ADI? A ADI ela foi proposta em 2009 pela Procuradoria-Geral da República. À época, a procuradora era a doutora Débora Duprá. E a ADI ela tinha como objeto que não fosse exigido, na hora de mudar o nome, que não fosse exigido que tivesse laudo psiquiátrico, psicológico, ou alteração, ou a cirurgia de mudança de sexo. Como a gente sabe, a cirurgia de mudança de sexo ela é extremamente invasiva, no caso de nós mulheres trans, e no caso dos homens trans, me parece que ela é experimental. A importância da ADI. Porque como que era antes da ADI? Por isso que eu digo, a ADI realmente ela foi histórica. Antes da ADI, era sempre um processo judicial, era um processo longo, um processo árduo. A nossa vida era escrutinada, nós tínhamos que provar, e o pior, nós tínhamos que nos patologizar perante o Poder Judiciário como pessoas doentes, porque eles exigiam um laudo de psiquiatra atestando que nós sofríamos de transtorno de identidade de gênero. Aqui no Paraná, nós inicialmente esbarrávamos já em dois problemas, que quando nós dávamos entrada, e me parece que a competência é da vara de família, mas se nós dávamos entrada no processo na vara de família, o promotor de lá, na manifestação dele, ele já falava duas coisas. Ele falava assim, desculpa, quando nós dávamos entradas na vara de registro público, o promotor falava assim, que aquele juiz era incompetente para julgar a ação, porque ele falava assim, isso envolve nome, envolve de família. E ainda ele falava assim, possibilidade jurídica do pedido. Aí ele vinha com uma fundamentação esdrúxula, que ele falava assim como mar é mar, como céu é céu, quem nasceu homem é homem, quem nasceu mulher, mulher, não mudamos. Era essa a fundamentação dele. Isso em preliminar, né? Não chegava nem no mérito da questão. Quando ia para a vara de registros, para a vara de família, acontecia a mesma coisa. O promotor se manifestava contrário, falava assim que a competência era da vara de registros públicos. Então ficava nesse joga para um, joga para outro, e não analisava o mérito da questão. Quando finalmente passava pelas preliminares, algum juiz de alguma vara, seja civil, família ou registro público, resolvia analisar a petição, o que ele fazia? Ele fazia assim, olha, eu vou mudar o teu nome, mas eu vou manter o teu sexo. Ou então, eu vou mudar o teu nome, mas para isso você vai ter que fazer a cirurgia. E ainda assim, vai ter que me provar, no caso, quem faz a redesignação a mudança para o sexo feminino, ele fala assim, você vai ter que me provar que a tua neovagina é funcional. Isso assim, era de uma agressividade tão grande, porque uma amiga minha trans, uma mulher trans, ela fez a cirurgia na Inglaterra, e quando ela veio para o Brasil para mudar os documentos dela, entrou com o processo, e o juiz justamente pediu um laudo atestando que a neovagina dela era funcional. E o que é essa funcionalidade da neovagina? Simplesmente ela teve que achar um médico que se propusesse a dar esse laudo, no caso foi o médico legista, que ela conseguiu, que o juiz exigiu, e o médico colocou uma luva, introduziu 2 dedos na vagina dela e falou assim, não, tem profundidade para manter relação sexual, é apta, é funcional e pronto. Então, aí o juiz acabou mudando. Agora, veja bem, qual que era o problema do juiz, por exemplo, mudar o teu nome e manter seu sexo? O constrangimento continuava igual, né? Na verdade, uma pessoa trans, estou eu lá num posto de saúde, o meu antigo nome, para quem não sabe, é Marcos. Então, estou sentado lá no posto de saúde, o médico chama Marcos, levanta aí. Quer dizer, olha o constrangimento que eu sofro. Se mudasse o meu nome, tudo bem, mas o meu sexo, ali, sem ter mudado, o constrangimento seria igual. E uma vez que o constrangimento que a gente sofre esse constrangimento, a dignidade da gente também é violada. E viola a dignidade é um princípio constitucional, né? Foi com base na dignidade que a doutora Débora também fundamentou a petição da Lei 4275.
E a grande jogada da doutora Débora foi que ela pegou o artigo 58 da Lei de Registros Públicos e ela falou, porque a Lei de Registros Públicos, ela fala, então ela tinha que trazer, como é uma ADI, ela tinha que trazer, de alguma maneira, um artigo de lei que, ou para trazer à luz da Constituição, né? E ela fez isso com o artigo 58 da Lei de Registros Públicos. O artigo 58, ele diz assim, que o prenome é imutável, salvo casos de apelidos públicos notórios. Esse apelido público notório teve uma jogada que seria o nosso nome social. Por exemplo, eu fui registrado como Marcos, mas eu me identificava perante a sociedade, digamos assim, o meu apelido era Gisele. Então, foi com base nisso que foi toda a fundamentação da ADI. Claro que depois teve a opinião resolutiva número 24 da Organização da Corte Interamericana de Direitos Humanos, os princípios da Hagia Carta, tudo isso influenciou quando os ministros foram decidir. Quem fez a defesa aquele dia no Supremo foi eu, a doutora Maria Berenice Dias e o Wallace Corvo do Rio. Eles defenderam maravilhosamente bem. Mas eu me orgulho porque eu, na minha defesa, eu falei, não tem que ter processo judicial, tem que ser por via notarial. E aí foi o que aconteceu, né? Eles decidiram nesse sentido. Bom, decidida a DI, ótimo, agora vamos mudar de nome. Aí começa, né? Brasil e tudo. Como fazer? Como chegava nos cartórios, os cartórios não sabiam de nada. Aí tivemos que fazer várias provocações para o Conselho Nacional de Justiça, que veio com a resolução 75 ou 73, não vou me lembrar agora. E na resolução, no provimento 73 ou 75, não tenho certeza agora, estou meio confusa. Mas um dos parágrafos, ele fala assim, um dos artigos, ele fala assim, é facultado às pessoas trans apresentarem laudos médicos e psicológicos no momento que forem requerer a mudança. Agora eu lhes pergunto, se a ADI se o objeto da ADI era para não ter a exigência de laudo, por que o provimento do Conselho Nacional de Justiça trouxe esse artigo? É completamente dispensável. E aí o que acontece? Aqui no Paraná, chegava que as pessoas iam lá com toda a documentação exigida, várias certidões cíveis, que não tem débito, que não tem crime, certidões cíveis, criminais, a documentação tudo correta, chegava no cartório junto com o provimento, o cartorário falava assim, mas tem que trazer o laudo, está aqui no provimento. Porque aqui, gente, acredite se quiser, o facultado, eles entendiam como obrigatório. Então, olha o drama, né? Bom, com relação à ADI e ao provimento, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Eu falei bem a grosso modo, assim, até porque eu gosto mais de debater do que eu ficar falando. Aí eu queria entrar um pouco nessa questão de como que é a minha vida na advocacia. E, assim, gente, eu sou uma advogada iniciante, atuo na esfera criminal, e eu posso dizer que, felizmente, eu não sofro grandes discriminações, sabe? Talvez a discriminação que eu mais sofro seja aquela velada, que é aquela coisa assim, você é tão legal, você é loira, linda, defendeu no STF, advogada, que legal. Mas quando eu preciso de um trabalho, então vou enviar o meu currículo para o teu escritório. Não tem vaga no momento. Quando eu estou em casa sozinha, no Natal, no Ano Novo, no Carnaval, não sei o quê, ninguém me convida para passar o Natal. Eu moro sozinha, sou uma pessoa que não tenho família, ninguém me convida para passar o Natal na casa deles. Então, eu considero isso uma discriminação velada, que é diferente da explícita, porque quando é explícita, seja ela física ou verbal na rua, que você está passando, alguém te chama, e aí, travecão, você não tem uma oportunidade de se defender. Se você apanha, você vai na delegacia fazer um BO, se não te matarem, obviamente. Mas enquanto essa discriminação velada, qual que é a defesa que nós temos? Me parece que nenhuma, sabe? Me parece que nenhuma. E até nós estávamos conversando aqui em off, a Maria Eduarda levantou uma questão que eu achei interessantíssima e que se aplica perfeitamente na minha vida, enquanto advogada trans, que é a seguinte, as pessoas héteros, cis, elas não têm problemas em me contratar. Eu falo assim, chega uma pessoa aqui com um problema na justiça criminal, seja a mãe do rapaz que está preso ou o pai, ele explica o problema dele, eu falo o que vai acontecer no processo, falo meus honorários e ele prontamente me contrata, se ele tem condições de pagar o honorário, né? Recentemente eu estava atrás de trabalho e eu não sou civilista, então não entendo muita coisa de civil. E eu fui num grande escritório, que estava precisando de advogados aqui de Curitiba. Esse escritório, ele defende os interesses da TIM. É um escritório muito grande, com uma demanda de ações muito grande.
Aí a primeira coisa, a advogada, dona do escritório, a chefe, ela falou assim, não, você me responde esse questionário aqui. Eu peguei o questionário, de jeito eu não sabia nada, eu confesso. Prazo disso, prazo daquilo, tudo do cível. Eu não sabia. Respondi uma outra coisa lá, que era uma pergunta ridícula sobre trânsito em julgado, isso soube fazer. Mas eu falei para ela, olha, doutora, me desculpa, eu acho que eu fiz a senhora perder seu tempo, porque eu não atuo nessa área. Ela falou assim, não, vamos conversar, me conte sobre você e tal. Aí eu contei quem eu era, me apresentei tudo. No dia seguinte, eu estava contratada. Então, eu trabalhei no escritório durante um tempo. Aí eu acabei pedindo demissão, porque é aquela coisa, escritório de... Assim que tem essa demanda muito grande, basicamente você fica ali um copia e cola. E eu falei assim, vou ficar meio burra nesse escritório, demanda muito boa, muito grande. E eu prefiro fazer uma advocacia mais personalizada e mais... Enfim, também a ideia é aprender. Então, e com relação às pessoas trans, aos vários núcleos que tem aqui no Paraná, é núcleo no Ministério Público, é núcleo não sei aonde, é não sei o quê, todo com cargo lá, que a gente sabe que esses cargos poderiam ser indicados, ser ocupados por uma pessoa trans, mas não são, sabe? Tem núcleo de direitos humanos ou núcleo de LGBTI não sei aonde, no Ministério Público. Recentemente vagou um cargo lá, sabe? Eu conversei com o promotor, não fui eu que recebia, não fui eu que fui nomeada para o cargo, foi uma pessoa cis, uma mulher cis, entende? Então, assim, recentemente também uma pessoa trans me procurou com um problema bem sério na justiça, ela estava até com mandado de prisão. Eu fiz toda uma correria para explicar, para saber o que estava acontecendo ali. E na hora de contratar, de me contratar, ela não me contratou, ela contratou um outro advogado, que por incrível que pareça, eram 2 casos, 2 trans, uma delas me contratou, a outra não quis me contratar, ela foi contratar um advogado. Quando eu entrei com o pedido de revogação da prisão preventiva, foi concedida o direito dela de responder o processo em liberdade. O advogado que ela contratou me ligou e falou assim, doutora, a senhora poderia me mandar uma cópia da sua petição? Que eu quero usar. Eu falei assim, pelo amor de Deus, né? Não mandei. Aí eu fui ler a petição dele. Olha, gente, ele não respeitou o nome social da cliente dele, sabe? Ele colocou lá fulano de tal, ou requerente, ou não sei o quê. Gente, pensem. Porque eu faço assim, quando eu entro com o processo que é uma pessoa trans que não seja retificada, eu coloco lá fulana de tal, se for o caso de uma mulher trans, e bem pequeno, em nota de rodapé, eu coloco o nome social de, né, e coloco o nome dela, e que deverá ser respeitado em todos os atos processuais. É o mínimo que a gente pode fazer, é o mínimo que qualquer advogado que vai defender uma pessoa trans tem que ter esse conhecimento. Mas não tem, né? Então, assim, desculpa, até foi um certo desabafo que eu falei, mas é que às vezes a gente sempre está acostumado a enxergar o mundo por um ângulo, sabe? Que aquele ângulo da violência, da discriminação, da agressão, que realmente existe muito e é terrível, acho que tem que combater isso. Mas também que muitas pessoas que são legais com a gente, e assim, vamos ser otimistas, e eu já vou encerrando a minha fala, eu sei que eu não falo muito, mas é isso aí. Obrigada. Não, Gisele, acho que, desculpa te interromper se você ia começar, Maria Eduarda, mas eu achei que você colocou algumas questões bem importantes aqui, e quando você comenta sobre o aspecto dessa violência velada, é muito decorrente de um problema estrutural mesmo que existe, e essa violência estrutural, decorrente de muitas questões culturais que são ratificadas durante o tempo, ela acaba sustentando essa violência direta que a gente enfrenta, com xingamentos, com tudo mais. E assim, doutor Felipe, a minha vida inteira eu fui vítima de violência física e verbal, sabe? Minha transição agora é recente, tem 8 anos que eu fiz a transição, faz exatamente 8 anos. E eu tinha uma vivência antes como... Eu era, digamos assim, um gay bem feminino. Então, eu sofria muita, mas muita discriminação mesmo, sabe? Ser xingada na rua a todo momento, apanhar no colégio, receber cuspida, chute, pontapé. Eu sofri isso. Mas, como eu falei, contra esse tipo de violência, você ainda tem uma chance de defesa. Sabe? Ou você grita para a polícia, ou você corre, ou você agride também, se defende. Mas e contra a discriminação velada? Que você fica se perguntando, meu Deus, por que eu não estou ocupando aquele cargo? Sendo que eu tenho competência para aquilo. Por que eu não tenho trabalho? Por que eu estou sozinha aqui no Natal, no Ano Novo? Por que ninguém me convida? Então, sabe, você não consegue se defender contra isso.
Aí entra o quê? Depressão. Por isso que nós, pessoas trans, a nossa taxa de suicídio é altíssima. Então, são questões, assim, como você falou, como o senhor falou, Felipe, questões estruturais mesmo, né? Da nossa sociedade. Mas é isso, o negócio é oferecer resistência sempre e acreditar em tempos melhores, né? Eu acho que, de algumas décadas para cá, os direitos da população LGBTI cresceram muito, né? Na década de 80, por exemplo, nem se falava. As pessoas que eram da sigla LGB, os gays, né? Tinha uma certa dificuldade para se assumir perante a sociedade, perante a família. Ainda tem hoje, mas está mais fácil. E agora veja bem a questão trans que explodiu no mundo inteiro. Então, e que nós conseguimos direitos bem relevantes, né? A possibilidade de mudar de nome, a criminalização da homofobia, o casamento, a doação de sangue. Gente, pensa na doação de sangue que isso era. Eu lembro que uma vez eu era adolescente, não, eu tinha uns 20 anos, e uma pessoa do meu bairro precisou fazer uma cirurgia. E falaram assim, ó, fulana está precisando de sangue. E eu fui feliz e contente doar o sangue para ela. O médico fez uma entrevista para mim, ele já percebeu que eu era gay, obviamente. Aí ele falou assim, me diz uma coisa, você faz sexo com homem ou com mulher? Eu falei assim, olha, eu faço sexo com homem. Ele falou assim, infelizmente, a gente não vai pegar teu sangue, você não pode doar sangue. E eu saí daquele consultório, assim, mas tão arrasada, sabe? Me sentindo suja, imunda, entendeu? E agora resolvemos isso. Mas olha quanto tempo, gente. São décadas. Graças, né? Felizmente, nós conseguimos essas grandes conquistas que eu considero super relevantes. Tem muita coisa, né, pela frente, mas houve uma grande evolução, isso ninguém não pode negar, né? Gisele? Oi! Só um minutinho, eu quero só aproveitar que tu tens mais de 5 minutos aqui. Eu gostaria que tu nos dissesse, dentro da OAB, se lá no Paraná, onde tu atuas, né? Como é que é o relacionamento com os outros advogados e advogadas? Se há discriminação, essa velada ou não velada, se tu já sofreu uma transfobia? Gostaria que tu desse uma faladinha. Na realidade, a OAB é maravilhosa desde sempre, né? Quando eu passei no exame de ordem, que eu fui assumir o compromisso, eu nem sabia desse conceito de nome social. E eu estava super, super constrangida, porque é um ato formal, né? E eu falei assim, bom, como é que agora eu, desse jeito aqui, toda modificada, como que eu vou sentar ali onde está escrito Marcos, nos banquinhos que eles separaram com o nome das pessoas? E eu falei assim, na hora que chamarem, né, como é que eu vou levantar? Aí eu tive uma ideia que eu vi uma pessoa do cerimonial e falei para ela, expliquei, né? Eu falei assim, olha, eu sou uma pessoa trans, se for possível me chamar pelo nome de Gisele, eu agradeço muito. E ela falou assim, olha, doutora, eu vou ver. Aí ela foi lá e conversou, não, doutora, tudo bem, a gente vai chamar, não se preocupe. Ela falou assim, a única coisa que eu não vou poder mudar, por uma questão de logística, mesmo o auditório todo, né, estava com o nome das pessoas. Ela falou assim, eu não tenho como agora, poucos minutos antes da cerimônia, de eu mudar isso. Então, infelizmente, a senhora vai ter que sentar ali onde está escrito Marcos mesmo, né? Mas se a senhora quiser, a gente tira a etiqueta. Eu falei assim, não, tudo bem, sentei. Então, era Mário para cá, Marcos para lá, e só o Giselão lá no meio, né? Mas na hora de chamar, eles chamaram. Agora, para receber sei lá o que, a doutora Gisele Alessandra Schmidt Silva, foi maravilhoso. Com relação a advogados, a Margarete, não. Eu posso dizer assim que, pelo menos, não. Como eu falei, é claro que, obviamente, que a velada existe. Mas explicitamente, assim, não. Pelo contrário, todo mundo me cumprimenta na OAB, a vice-presidenta da OAB, a doutora Marilene, vive me convidando para falas. O antigo presidente também, que era o Noronha, sempre me convidava. Esses tempos eu estava fazendo uma audiência, entrou um estagiário na sala e me reconheceu. Ele falou assim, olha, você que é a doutora Gisele, né? Eu falei assim, sou. Ele falou assim, olha, parabéns, porque a minha professora passou um vídeo, você sustentou oralmente no Supremo e tal. Aí a juíza já queria saber da minha história, a promotora também, ficaram assim super impressionadas, e enfim, daí entra aquela coisa, né? Nem parece trans, porque eu tenho uma certa passabilidade, mas assim eu não posso dizer, Margarete, não. E o curioso é que antes de eu ser advogada, eu estudei violino na Escola de Música e Belas Artes. Então, eu sou formada, estudei 7 anos lá, na condição, digamos assim, de um gay feminino.
E lá eu sofria preconceito de tudo quanto é tipo. E por quê? Eu fico tentando pensar, mas por quê? Um dos motivos é porque assim, toda igreja evangélica fundamentalista ela tem uma orquestrinha. E ela bota os aluninhos dela lá no Belas Artes para fazer violino. Então, ele já vem com aquele ódio, sabe, da gente. Porque a gente sabe, né, que infelizmente tem esse alimento ao ódio nesse governo, nessas igrejas. E isso acho que é o grande problema do Brasil, é realmente a questão da prevalência mesmo da bancada Bíblia lá no Congresso e tudo o que acontece, porque o Brasil, infelizmente, ele está sendo regido por um livro, que é a Bíblia, e que pega o que interessa para eles e vamos, né? Olha o que aconteceu com o Tammy e Gretchen agora, que está tendo uma repercussão internacional, porque não aceitam como coisa que ser pai está ligado a ter um pênis, né? Exato, exatamente. E nós vamos até voltar, né, eu vou cumprir aqui a nossa ritualística, que deu no teu tempo, e depois nós vamos conversar sobre isso no final. Eu realmente gostaria de falar um pouco do episódio do Tami e dizer que eu estou muito orgulhosa e honrada mesmo de estar aqui do teu lado, doutora Gisele, doutora Maria Eduarda, que são dois grandes ícones de competência e intelectualidade no direito. Né? Não é somente e por serem mulheres trans, por terem assumido a sua verdadeira identidade, né? Elas são quem elas são. Né? Então, isso, para mim, é um motivo de orgulho estar ladeada por vocês, do Felipe, que é um homem gay, e por eu ser uma mulher lésbica. Só faltou um homem trans para a gente estar todo mundo aqui, né? Não é verdade? Então, depois nós vamos fazer algumas considerações sobre esse fato, né? Porque, infelizmente, há muito tempo, infelizmente não, né? Felizmente, há muito tempo, a justiça no direito de família vem decidido pelo amor, pelos laços afetivos, e não por pênis, vagina e laços consanguíneos. E nós ainda, infelizmente, a maioria da sociedade ainda não admite isso, né? Mas tudo bem. Depois nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Doutor Felipe, por gentileza, pode continuar nosso painel? Claro. Obrigado pela sua fala, doutora Gisele, doutora Margarete também, pela complementação. Agora, então, gostaria de passar a palavra para ouvir a Maria Eduarda também, dizer que da Gisele eu não pude acompanhar a sustentação, mas a Maria Eduarda eu acompanhei enquanto sustentou no STF, e gostaria de ouvir também agora, então, gostaríamos, né, de ouvir como é a sua experiência com a advocacia, como você desempenha seu ofício. Passo a palavra aí, então, para a doutora por 30 minutos. Desculpa, boa noite. Queria agradecer o convite, Margarete, Felipe, dizer que é um prazer estar podendo dividir esse momento com a Gisele, que foi também uma advogada que esteve lá no STF. Eu vou dividir a minha fala da seguinte forma, porque eu vou falar um pouco sobre como foi essa experiência do STF e depois eu vou falar um pouco sobre mim e a minha trajetória na advocacia. Tá? A STF foi uma questão bem bacana, porque na verdade, a ABGLT entrou com a ação e o Cidadania, né, representados pelo advogado Pauliotti, que vocês conhecem. E eu acabei entrando numa parte do processo, né, na parte da sustentação oral, porque todos achavam que era importante que a ANTRA tivesse representada por uma advogada trans. Na verdade, existia um escritório que fazia já a assessoria da ANTRA. Nessa época, eu não estava assessorando a ANTRA nos processos, eu entrei depois. Então, foi me concedido uma procuração para que eu pudesse estar atuando nesse caso, porque era importante que tivesse uma pessoa trans atuando, fazendo a sustentação oral. E, na verdade, eu senti, para ser sincera para vocês, senti um peso e uma responsabilidade muito grande, porque, na verdade, são muitos anos que o movimento LGBT tentava criminalizar a LGBTfobia. Muita gente morreu, tem sangue e vida de muita gente inocente em jogo. Então, você ir lá, perante o Supremo Tribunal Federal, com um tempo de 10 minutos, para falar
sobre 40 ou mais anos de violência, invisibilidade, desumanização e todo esse processo de violência que a população transpassa, é realmente muita responsabilidade e muito difícil ao mesmo tempo. E fica mais difícil quando você está no STF, você vê os grandes nomes do movimento trans ali acompanhando. E aí você sente mesmo que você tem uma responsabilidade ali, e você sabe que todo o movimento trans, todas as pessoas trans, todas as pessoas LGBT estavam ligadas nesse momento, elas queriam saber o que ia acontecer, se ia criminalizar, queriam saber o que as pessoas que ali se colocavam enquanto representante delas tinham a dizer. Então, a estratégia que eu pensei, como o Paulo já dominava todo o processo e teria 30 minutos, iria falar sobre diversas questões jurídicas, eu deixei um pouco o juridiquês de lado e tentei falar mais sobre a transfobia estrutural, porque eu queria me ater aos dados, aos relatórios, a como esse processo de desumanização e de transfobia estrutural acaba assassinando. Então, eu quis enfatizar a forma como eram feitos os assassinatos, né? A gente citou o caso de transexuais que foram barbaramente assassinadas, tiveram uma transexual em específico que teve o coração arrancado, que teve casos que não foram solucionados, tiveram casos de homens trans, famílias, né? Eu vou dizer para vocês assim, até hoje eu me lembro, eu fiquei 2 horas com a irmã de um homem trans que foi assassinado. 2 horas ela chorando, 2 horas ela falando sobre o irmão. E eu acabei me debruçando muito na questão dos assassinatos, e hoje é uma fixação minha o combate a isso. Eu tento escrever coisas sobre isso, fiz um artigo sobre transfeminicídio, tenho atuado com o apoio da ANTRA e a BGDT, e até o próprio Pela Vida. A gente faz um trabalho de combate à violência e promoção de empregabilidade, porque eu acho que as duas coisas têm que caminhar juntas. Eu tenho que tentar combater a violência e, ao mesmo tempo, tentar ajudar com que as pessoas trans, LGBT, sim, no contexto geral, mas a gente sabe que atinge mais a população trans, possam ter também oportunidades. Então, eu tento trabalhar dentro desses dois viés, né, lá na instituição. Então, é muito bacana para mim ter participado. Recebi muitas mensagens de carinho depois da sustentação. Muita gente... E o que mais me deixou feliz foi que as pessoas trans, as travestis, as meninas mais vulneráveis, aquelas que nunca, ou muito dificilmente, vão ter a oportunidade que eu tive de estar perante uma autoridade e estar falando o que elas gostariam de falar, estar falando sobre a violência que elas sofreram, elas se sentiram ali representadas. Então, isso é muito importante. Então, ter podido representar, de uma certa forma, as pessoas ali, para mim, foi importante. Mas aí, como é que eu cheguei ali? Como é que eu cheguei naquele momento? E aí eu vou passar a falar sobre isso. Eu iniciei a questão de ativismo no movimento LGBT em 2015. Por quê? Eu passei por um processo, acho que não sei se a Gisele provavelmente deve ter passado também. Eu passei por um processo de depressão, um processo muito difícil para mim. Eu já era advogada, tá? Mas eu passei por um momento muito difícil. E eu fui até fazer trabalhos manuais, aulas de costura, de coisas que pudessem ocupar a minha cabeça, porque eu estava num momento muito ruim. E eu nunca pensei que eu fosse ver o que eu vi em 2015. Eu nunca pensei que eu fosse ver uma turma de travestis e transexuais sendo formada. Eu nunca pensei que eu fosse ver travestis passando em concurso público, entrando para a faculdade.
quando eu vi aquilo, vou ser sincera, eu tinha vontade até de chorar. Eu não sabia que aquilo existia. E eu fui procurar essa população vulnerável que estava ali lutando para sair daquela situação, que eu queria entender, porque apesar de ser trans, eu nunca passei por situação de vulnerabilidade social. Tem a minha mãe, graças a Deus, e meu pai. Minha mãe sempre foi uma grande pessoa, sempre me deu um maior apoio, e eu tive sorte nisso, porque a maioria das pessoas trans não tem esse apoio, né? Segundo os dados que a gente coleta lá pela ANTRA, quase que 80% ou mais de pessoas trans são expulsas de casa. Tem famílias que dizem que preferem filho bandido do que ter uma pessoa trans dentro da família. Então, é muito difícil essa aceitação também. Então, tive sorte nesse sentido. Tive sorte de me formar em advogada. Eu queria tentar fazer uma devolutiva disso. Foi muito, muito despretensiosamente, na verdade. Eu vi um grupo, né, que tinha lá aqui no Rio, né, que é o grupo da Indianara, e eu fui lá e pedi a ela se eu podia fazer um atendimento jurídico uma vez na semana, que eu queria ajudar o pessoal ali. E aí fui verificando pessoas que não tinham identidade, pessoas que tinham demanda de justiça, fui orientando ali. Só que ali o local ainda era precário. Nessa época eu ainda não tinha nome social na OAB, tá? Só foi em 2017. Ali é um local muito precário. Então, eu queria um local para ficar, porque ali era uma casa, as pessoas falavam alto, gritavam e tal. Elas estavam na casa delas e eu estava invadindo ali. E aí eu consegui fazer uma parceria com o Grupo Pela Vida. Eu fui advogada lá para atender essa população. Comecei lá em 2015, né? Hoje já estou no meu segundo mandato de presidente. Eu entrei em 2018 e eu fui reeleita, né? Então, fui construindo uma história ali dentro da instituição e comecei como advogada fazendo esses atendimentos, que sempre gostei de atender. Coisa que me dava mais prazer atender pessoas carentes, porque eu sentia que eu sempre fiz isso 2 vezes na semana, porque não podia fazer todos os dias, precisava também trabalhar como advogada particular. Mas eu fazia 2 vezes na semana, porque eu me sentia bem, eu sentia que aquilo era uma função social que eu estava fazendo e estava valorizando a minha carteira, eu acho que ajudando o próximo. Então, comecei esse trabalho lá. Esse trabalho, além de tudo, me deu know-how dentro da população vulnerável. E aí eu fazia as visitas nos locais onde a população estava, para eu entender o que acontece, como é que acontece a violência, por que essa população está aí, por que elas estão envolvidas, por que elas vêm e vão, muitas delas vêm e vão do sistema penitenciário. Então, eu quis entender todas essas questões para a gente entender como é que poderia tentar ajudar, né? E aí, em 2016, sai a resolução da OAB, do nome social, e eu, na verdade, como sou muito ansiosa e estava no processo de retificação de nome judicial, apareci na OAB no dia seguinte, já levando tudo, eles nem sabiam do que se tratava. Aí eu abri um processo, tudo direitinho, e em 2017 eu recebi a carteira social da OAB. Fui a primeira advogada do Rio a receber essa carteira com nome social. E aí, eu confesso que me causou muito sentimento não tão bom em saber que eu era a primeira a receber essa carteira com nome social, porque eu queria que tivesse mais advogadas e que essa inclusão tivesse vindo antes. Eu queria que não precisasse ser matéria do jornal que advogadas transexuais recebem carteira nome social. Isso deveria ser uma coisa do cotidiano. Isso não deveria ser matéria de jornal, na minha visão, né? Mas foi a matéria de jornal e aí eu fiquei conhecida por essa questão. E aí, graças a isso, eu acabei participando de uma exposição
de Advogadas pela CARJ aqui no Rio de Janeiro, e depois eu fui deslanchando essa carreira de militância. Eu entrei na militância do movimento de HIV e AIDS, através do Grupo Pela Vida, viajei vários cantos, né? Fui para Curitiba, no Congresso do Ministério da Saúde, fui para o Nordeste, fui para o Centro-Oeste, tive na Defensoria Pública de Cuiabá, só não tive na região Norte, mas todas as outras regiões eu tive no Rio Grande do Sul. Era para eu ir para Santa Catarina, mas o Covid não deixou, porque eu ia estar aí em Santa Catarina, mas o Covid não deixou, né? Nesse meio tempo saiu a minha retificação civil e eu viajei para Blumenau, porque eu fazia questão de eu mesma dar entrada no meu registro de documento. Não queria nem mandar pelo correio. Eu viajei porque eu mesma queria lá, fui lá e dei entrada, visitei minha avó, minha família, né? E, enfim, voltei para o Rio. E eu queria fazer mais coisas, então eu resolvi escrever um projeto e a gente está nesse primeiro ano desse programa de combate à violência da população travestis e transexuais. Mas o que eu acho mais interessante de toda essa trajetória, né, que eu tive é porque eu considero que eu tive bastante sorte e considero uma pessoa bastante privilegiada em relação a isso, porque a gente tem poucas pessoas que conseguem chegar à universidade, pessoas trans. Então, a gente faz parte de um universo bem, bem reduzido. E aí, a nossa responsabilidade, eu acho que aumenta. Eu não sei se a Gisele concorda comigo, porque a gente acaba sendo um exemplo. Eu vou testar uma situação que aconteceu que me impressionou muito quando eu fui atender uma transexual menor de idade. Ela entrou na sala e ela disse: "Você é advogada aqui?" Eu falei: "Se sou." "Mas você é travesti igual a mim." Eu falei: "Sim. E se eu cheguei, você vai chegar lá. Com a ajuda certa, persistência, você vai chegar lá." Então, a gente acaba sendo um exemplo, sim, de que se pode chegar, de que as portas vão se abrir. E não pense que foi fácil abrir portas abertas para mim. Tiveram muitas dificuldades. Por quê? Até o assinador eletrônico não vinha no nome social. Então, eu tive que brigar com a empresa, brigar lá na OAB, para que isso acontecesse. Até falaram assim, as pessoas, muita gente na OAB fala que, para mim, você não confunde, aqui a OAB não é movimento social, porque eles me conhecem muito de brigar pelo movimento social e acaba que você fica meio marcada de movimento social. Mas eu separo os canais. Hoje eu estou na Comissão de Diversidade de Gênero e na Comissão de Estudos de Direito Penal, mas eu consegui também pegar meu diploma da Comissão de Prerrogativas, fiz o curso, e a cada conquista dessa, eu sinto que a gente acaba abrindo espaço e abrindo vaga para que outras pessoas possam ter um caminho mais tranquilo. Então, como o tema hoje é a advogada, né, na advocacia, eu acho que, assim como as mulheres, né, cisgêneras tiveram as dificuldades no começo, né, eu imagino que você foi a primeira mulher que sentou numa universidade, ou a primeira mulher que foi numa fábrica ou num local para trabalhar. Ela teve uma dificuldade imensa. Então, eu comparo essa mulher, que é uma mulher trans, né, que está chegando, que está ocupando espaço e que realmente precisa do seu espaço dentro da OAB. Mas, para ela ter esse espaço na OAB, é preciso ter advogadas. E, para ter advogadas, é preciso que a gente tenha um programa de combate à LGBTfobia nas escolas. É preciso que a gente dialogue com as famílias, para que as famílias não expulsem seus filhos de casa. É preciso que a sociedade não seja LGBTfóbica. É preciso ter pessoas trans na política para brigar por essas políticas públicas. É preciso que a gente não tenha governos fascistas de extrema-direita, governos conservadores. É preciso quebrar esse discurso. É por isso que eu me dedico tanto no combate à violência, porque se a gente não se dedicar a isso, amanhã a gente está apanhando na rua.
Esses estão no processo. A gente viveu um processo de avanço e agora está vendo um processo de retrocesso, onde o discurso de ódio tem sido cada vez mais legitimado. Vê o que aconteceu com o Tami na campanha. Fez uma simples campanha. Está sendo atacado de todas as formas, né? Pessoas falam, são LGBTfóbicas, transfóbicas, na maior cara de pau, como se não fosse nada, como se não existisse crime. Então, a gente tem que agir sim. Vamos aplicar a injúria racial, vamos aplicar o artigo 20, até que as pessoas entendam. Não é que a gente não quer prender ninguém, mas a gente tem que agir, porque tem que ter um retrocesso disso, tem que ter um freio. Então, eu, como advogada, eu me dedico muito a isso, é claro. Como qualquer advogada particular, eu busco também estar desenvolvendo essas atividades, mas eu te digo que estou me empenhando muito também nessa frente, né, que é a frente que a gente atua mais via STF, é a frente que a gente atua via Ministério Público, com ofícios, né? E não faço sozinho, a gente trabalha em conjunto, a própria ANTRA, a BGLT, a Aliança, Cidadania, próprio outros partidos têm grupos e esses grupos se comunicam para que as ações possam acontecer. Então, eu acho importante que essas frentes aconteçam. E é isso que eu tinha para falar sobre a advocacia. Eu acho que a gente tem sempre... Eu tenho uma frase que eu gosto, que era do governo Lula, mas eu sempre adorei: sou brasileira, não desisto nunca. Porque o brasileiro não deve desistir, porque, principalmente uma pessoa trans. Porque uma pessoa trans, ela sai de casa para matar 5 ou 6 leões por dia. Ela já sai para uma pessoa olhar para ela com cara de nojo ou com cara de espanto, como se fosse uma pessoa normal. Ela já sai com a preocupação se alguém vai agredir ela na rua. Ela já sai com a preocupação, se ela não tiver o nome retificado, de implorar para a pessoa chamar ela pelo nome social, para ela estar pedindo um favor, quando na verdade deveria ser uma obrigação e um respeito. Se preocupar se alguém não vai cometer alguma transfobia com ela. E ainda tem que entender um pouquinho de lei, porque ela vai precisar se defender e argumentar uma série de coisas para que as pessoas não a tratem com discriminação. Então, ser uma pessoa trans no Brasil é bem complicado. Então, eu tento, né, através do Pela Vida, fazer as lives, fazer encontros, fazer oficinas, para que a gente possa estar também fazendo uma formação em direito e cidadania das pessoas trans que mais precisam. Atualmente, a gente tem trabalhado também em relação ao hotel LGBT, né? O hotel LGBT, ele é um hotel que tem aqui no Rio, que ele hospeda pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade. Ele foi inaugurado recentemente. Ele foi fundado através de um núcleo que também saiu no edital há pouco tempo, que é o núcleo da Prefeitura do Rio, chamado Núcleo Luana Muniz, em homenagem à Luana, que foi uma ativista aqui no Rio de Janeiro, a maioria das pessoas conhece. E é isso. Estamos trabalhando, participo do Fórum Trans, participo dessas instituições, eu acho importante. Já fui a algumas paradas LGBT, infelizmente agora a gente não tem conseguido ir, mas eu acho extremamente importante colocar os corpos na rua, mostrar para as pessoas quem somos, de forma respeitosa, e queremos também os mesmos direitos que qualquer pessoa. Que a gente está brigando, Margarete, a gente está brigando por coisa básica. Olha só, a gente não está brigando nem por direito. A gente não está brigando nem por direito, está brigando pelo direito de usar o banheiro, pelo direito de casar, pelo direito de você me chamar pelo meu nome e de não me discriminar. Onde é que eu estou lutando por direito, gente? Eu estou lutando pelo básico. E ainda tem gente que cara de pau e diz... Meu tempo acabou, acho que eu sei. Não acabou, não. Ainda tem gente que é cara de pau e diz... Tem 7 minutos. Tenho.
Tem gente que é cara de pau e diz ainda o seguinte: querem privilégios. Aonde que quer privilégios? Não existe privilégio. A própria retificação de nome, que a doutora Gisele defendeu lá no STF, ela precisa também de um olhar aqui dos estados, porque as pessoas trans muitas vezes têm dificuldade em relação aos documentos, em relação a como ir, como fazer, a questão da gratuidade. Aqui no Rio, ao menos, a gente tem conseguido fazer as certidões de gratuidade e encaminhar, mas ainda é um desafio ainda, foi muito mais facilitado, como a doutora explicou, porque antes, enfim, perícia para saber se a pessoa era trans ou não, a palavra de outra pessoa valia mais do que a palavra da pessoa que estava buscando o serviço, né? O poder médico funcionando como quase o dono da identidade da pessoa trans, quer dizer, se um psiquiatra dissesse para ti que tu não é trans, tu não era trans. Que história é essa? Quem sabe se você é, não é você, não é um psiquiatra. Mas agora, com as mudanças que teve na OMS, lá no DSM, né, na reunião que teve do DSM, que faz as diretrizes de saúde, né, a gente, pelo menos, transexuais saíram da questão do transtorno mental, colocaram a gente em outra categoria. Então, não somos mais transtornadas, nós apenas temos um probleminha em relação ao sexo, mas não somos mais transtornadas, pelo menos isso. Porque eu fico pensando, se o Estado me caracterizava como transtornada, por que eu não conseguia pegar um benefício no INSS por invalidez? Aí eu ia buscar o benefício por invalidez? Não, você pode trabalhar. Mas como é que eu posso trabalhar se o Estado diz que eu tenho transtorno mental? Era o que acontecia. E hoje o que a gente tenta, a gente tem um problema muito sério. A gente tem a prostituição compulsória, segundo o relatório da ANTRA, 90%. A gente tem um dado de 0,02 pessoas que conseguem acessar a universidade. Então, pessoas que vão conseguir chegar a serem advogadas são muito pouco, porque nem todo mundo vai querer ser advogado, porque para algumas pessoas ser advogado é muito chato, tem gente que vai querer ser outra coisa. Então, a gente vai continuar com um número baixo de advogados trans. E não me assusta que em Santa Catarina não tenha registro de advogados ou advogadas trans, porque a exclusão ainda é grande. E, infelizmente, o Estado de Santa Catarina não tem políticas afirmativas para a população trans e LGBT que possa mudar esse quadro. É uma cidade ainda que eu tenho parentes em Santa Catarina, eu sei que eu estou falando, uma cidade que, infelizmente, ainda tem um pensamento ainda muito para trás em relação a esses assuntos, não tem entendimento ainda. E eu acho que é preciso evoluir, e por isso parabenizo mais uma vez vocês, porque o que vocês estão fazendo vai sim gerar discussão aí na cidade, no estado. Eu acho que isso é importante. Não digo que eu vá para Santa Catarina e fique na iminência de sofrer uma discriminação. Eu fui e não aconteceu nada. Mas a gente quer mais do que não sofrer uma discriminação. A gente quer políticas realmente públicas afirmativas para essa população, para que elas possam sair da estagnação e possam ter projetos, a gente precisa dar um caminho, porque as pessoas não tiveram esse caminho, não tiveram ajuda nenhuma, sempre aprenderam a se defender, porque tinha um mundo ao redor delas querendo as engolir. Então, é preciso que tenha essa política. Então, eu acho que cada pessoa, cada instituição, cada um que faz um pouquinho, consegue melhorar e muito a vida de uma pessoa trans. E mais, né, para finalizar, 80% da população LGBT e principalmente trans que está mais excluída é a população de pessoas negras. Então, a gente tem um grande número de travestis e transexuais negras que não têm acesso, e por isso a gente tem poucas advogadas. Eu acho que eu só conheço duas advogadas trans que são negras. Tá? Não conheço mais que duas. Se tiver, até me falem, por favor, mas eu só conheço duas.
Então, assim, se é ruim, se o quadro já é ruim, no geral, quando você faz o recorte de gênero e raça, a coisa fica mais excludente ainda. Então, eu não entendo como a gente sair dessa sem que a gente tenha no Brasil uma mudança de pensamento para a gente trabalhar todas as políticas públicas sempre levando em consideração gênero e raça. Senão, a gente vai deixar muita gente para trás. Era isso, falei um pouquinho demais, mas era isso que eu queria falar. Obrigado, Maria Eduarda. Você não falou demais, você praticamente cumpriu o seu tempo regulamentar de 30 minutos falando. Agradeço pela sua contribuição e agora eu passo a palavra, então, à doutora Margarete para que ela faça as suas ponderações também sobre a questão. Obrigada, Felipe. Tem alguma pergunta aí, Felipe? Alguém está perguntando alguma coisa, não? Ainda não tivemos nenhuma pergunta, doutora. Então está tudo muito sabido, né, Felipe? Olha, Eduarda, Maria Eduarda e Gisele, aqui em Santa Catarina, né, eu tenho estudado muito aqui o nosso cenário. E realmente, do LGBTI, o que mais me preocupa sempre foi a letra T. Né? Porque nós, cisgêneros, ainda... Né? Por exemplo, o Felipe mesmo disse que chegou na OAB, ele veio do interior, e se fazia de hétero ainda, não, Felipe, não foi? Felipe se escondia no armário para não ter problemas, né? Então, eu passei, como eu tenho um pouquinho mais de idade aí, né? Um pouquinho só, né? Eu passei um pouco a minha adolescência na ditadura, e eu já era lésbica, e eu sei o que eu passei, né? Nos anos 80, em que nós não falávamos LGBT, essa sigla não existia, nós não falávamos sou lésbica. Eu não, eu dizia que eu tinha uma amiga, né? De vez em quando a amiga mudava, e assim, amiga, né? E nós nunca assumimos quem nós éramos, quem nós somos, na verdade, né? Os gays e as lésbicas. Agora, eu faço questão de, nesse programa aqui da OAB, que é o mês da advocacia, dizer que eu sou uma advogada, sou lésbica. E falo isso em todas as falas, todo mundo tem gente que se coça na cadeira, a coisa não, né, incomoda um pouco. Ai, para que ela está falando, né? Não precisa falar, né? Não precisa sim. Porque eu falar que eu sou lésbica é um ato político. Você, Maria Eduarda, assumir a sua transexualidade e exigir que você seja tratada com o seu gênero feminino, e exigir que você seja tratada com o seu nome social, você e a Gisele, isso aí é o mínimo. Foi aquilo que você acabou de dizer, Maria Eduarda. Margarete, eu preciso... O Fux está sentado no banheiro até hoje, né? O Fux não saiu do banheiro ainda, né? Saiu? Não. Nós estamos com a ação do banheiro, inclusive que ocorreu aqui em Florianópolis, no Shopping Beira-Mar, né? Uma travesti ou uma transexual que foi proibida de usar o banheiro feminino. Que está lá no STF, o Fux pediu vistas. Vocês sabem quando que o Fux pediu vistas? Alguém sabe? Olha, eu acredito que tinha sido em 2015 já tem muito tempo já, Margarete. Então... Inclusive, na época, ele fez um comentário super chato, dizendo que, deixa eu ver como é que é essa trans, entendeu? Queria ver a aparência, enfim. Pois é. Então, veja bem, Maria Eduarda, se nós estamos com 5 anos, alguém sentado em cima de um processo e não decide, né? Não traz ele de volta para a pauta, nós daqui a pouco podemos entrar com uma ADO, será? Já cabe uma ação, inclusive. Isso aí vai ser articulado, isso cabe uma ação. Já cabe uma ADO, omissão do judiciário agora, porque nós, na criminalização da LGBTfobia, nós discutimos a omissão do legislativo, agora nós vamos talvez discutir a omissão do judiciário. Eu acho que isso tem que ser levado adiante, sim, porque é um absurdo uma mulher como você, Maria Eduarda, uma mulher como você, Gisele, não poder utilizar o banheiro feminino, né, Felipe? Entendeu? Isso aí não faz sentido. Se você me permite, claro. Eu esqueci, por favor. Só para complementar, quando eu estive em Cuiabá, eu fui fazer uma palestra para defensores públicos.
E eu notei, a defensora pública que me convidou é lésbica, tá? Mas eu tinha sentido que ela tinha começado a assumir essa condição sexual dela há pouco tempo. E ela tinha muito medo ainda, me contava que conversou com alguém e tal, que as pessoas começaram a olhar ela diferente, e ela contou que tinham vários outros pessoas LGBT lá que ainda não tinham coragem muito de falar e tal, que tinham medo, que Cuiabá era uma cidade muito preconceituosa e tal. Aí eu fiz a minha palestra lá, aí no final, quando eu acabei minha palestra, eu falei assim, eu vou fazer um negócio diferente aqui. Eu falei assim, eu queria pedir para todo mundo que for gay, sapatão, lésbica, por favor, vamos subir aqui ao palco. Venham todos ao palco. Aí foi um tal de gente se libertar e subir ao palco, que foi muito legal. Foi muito legal. Então, eu acho que a gente tem que, às vezes, desafiar um pouco também, né? Exato. Eu queria trazer para você, vamos desafiar. Agora, nós tivemos que entrar com uma ação contra o Douglas Garcia, aquele deputado de São Paulo, porque ele disse que ia espancar uma travesti ou uma transexual que entrasse no banheiro que a mãe dele utiliza. E ia chamar a polícia. Então, assim, a gente vê um aumento do discurso de ódio. Desculpa te interromper, mas era só para pontuar isso. Agora, gente, olha, está liberado para nós conversarmos aqui, Gisele, Felipe, vamos conversar. Eu só queria trazer esses pontos importantes para a advocacia catarinense. Né? A advocacia catarinense tem que saber o que é transexualidade. Né? A transexualidade simplesmente é quando a nossa essência, como nós sentimos e nos vimos, como nós queremos ser, a nossa identidade, ela não coaduna com a minha genitália. E a minha genitália é o menor órgão do meu corpo, isso tanto faz homem ou mulher. Então, o menor órgão do meu corpo vai definir a minha vida. Porque nasceu, olha, aí tem pintinho, é um menino. Não sei, pode ser que ele não seja. Ele tem pênis, mas pode ser que ao longo do tempo, no decorrer da vida, ele não se sinta assim. Nasceu com uma vagina, é uma menina. A gente não sabe, é claro. A Alemanha, uma Eduarda ou Gisele, que tem já o agênero na certidão de nascimento? Acho que é a Alemanha. Eu achei que ela ligava o microfone automaticamente. É a Alemanha, Margarete. E assim... Alemanha. Só retornando à questão... A questão do banheiro, o Fux, quando ele pediu vistas, ele falou assim que tinha um relevante valor societário, alguma coisa assim, para julgar essa ação, que tinha que ser analisado com mais profundidade, e foi quando ele pediu vistas. E tá lá. Tem que realmente tomar providências, né? Tem que agora fazer o judiciário estar omisso, né? Como você falou, as provocações ao judiciário, antigamente, eram por conta da omissão do legislativo, que, aliás, nenhum direito da população LGBT veio do legislativo, né? Nenhum. Todos do judiciário por provocação de nós, advogados. E aí que eu me orgulho de ser advogada também, sabe? E outra coisa, e por que o legislativo não nos representa, Margarete? Porque quem é que está lá no legislativo? Na igreja. A gente, desculpe que eu tenho a minha fé, mas a igreja, para mim, é uma coisa que olha, o espinho não sei aonde é a igreja, para mim, essas igrejas fundamentalistas, sabe? Porque é impressionante o que elas estão transformando no Brasil, sabe? O que é... E assim, gente, quando um candidato... Às vezes eu brigo com meus amiguinhos LGBTI, né? Porque em dia de eleição, eles falam para mim, eu não vou votar, prefiro ir para boate, porque eu vou votar para quê? Não vai acontecer nada. Claro que não são todos, mas alguns falam isso. Aí eu falo assim, pois bem, você não vai votar em quem minimamente vai lhe representar. Só que o pastor da Igreja Evangélica Fundamentalista, ele vai mandar todos os fiéis dele e eles vão, em peso, votar em quem representa eles. Então, como é que quer depois também pedir algum direito, né, Margarete? Vamos ser sinceros. Exatamente, eles são organizadíssimos, fiéis, coisa que às vezes o nosso movimento não é, né, Gisele? A gente infelizmente sabe disso, o movimento nem de tão, né? Então, se nós temos que colocar LGBT no legislativo, porque senão nós nunca vamos mudar isso. E vejam vocês. Aí que entra o processo eleitoral, né, Margarete? Tem que botar LGBT lá no legislativo, ou então quem represente.
Quem assina alguma coisa fala assim, não vou representar, porque a gente precisa ter alguém que nos represente no legislativo, senão vai ser uma briga sempre no judiciário. E agora o judiciário com essa, né? Assim, vamos ver o que eu vou... Deu problema. Duda, posso chamar Duda, né, Duda? Estamos aqui à vontade. Isso. Ô, Maria Eduarda, me diz uma coisa. Eu gostaria que o Felipe também fizesse uma consideração, Felipe, com relação a... Eu tenho uma certa angústia e um certo receio. Hoje, essa minha tese pode-se dizer assim, é difícil, né? Mas ela não é impossível. Nós vamos, no mandato atual do Bolsonaro, ter 2 vagas mudadas no STF. Se ele se reeleger, se eu não me engano, Felipe, é mais 2 ou 3. Tu achas, Duda, que eles não podem trazer o Estatuto da Família, que é só homem e mulher, lá para aprovar no STF com terrivelmente evangélico? Então, isso que eu ia falar. Não, eu vou ficar muda aqui. Primeiro a Duda vai falar, depois a Gisele, porque a Duda já estava engatada aqui. Ah, tá. Margarete, eu acho perfeitamente possível isso acontecer. A gente tem o Celso de Mello que vai ter que sair. Então, assim, eu acho possível acontecer, porque a gente eleger... Eu falo nós, né, porque o povo elegeu, né, esse governo, e esse governo tem direito de indicar, assim como indicou uma pessoa extremamente conservadora e preconceituosa para ser o advogado-geral da União, assim como indicou uma pessoa conservadora e preconceituosa para ser ministro da Justiça, né? O atual, né? Porque o Moro até não era uma pessoa preconceituosa, ele tinha a posição política dele enquanto direita, conservador, mas daí a dizer que o Moro era fascista, eu não concordo em dizer isso. Mas o atual sim, segue a linha. Tem um procurador também que segue a mesma linha. Então, você vê, tínhamos 3 ministros da Educação, 3 ministros da Saúde, um ministro da Saúde que nunca defendeu o SUS, mas quando ele viu essa epidemia, começou a colocar a camisa do SUS, e aí ele é mandado embora por defender o quê? O Sistema Único de Saúde. Aí o outro ministro entra, tenta fazer o trabalho dele, meio pisando em ovos, e também tem que sair, porque quem não seguir essa cartilha sai fora. Mandaram embora um departamento inteiro, porque fizeram uma nota técnica falando sobre a questão de atendimento à mulher vítima que comete aborto caseiro. É um protocolo de atendimento a essas mulheres, disseram que a nota técnica estimulava o aborto. Mandaram a equipe toda embora. Se não se concorda, vai embora. Então, não existe uma certa democracia. Então, assim, um ministro do STF indicado pelo governo que está vai seguir esse protocolo. E se tiver maioria, o STF, se tiver maioria para modificar alguma coisa, modifica a criminalização da LGBTfobia, gera outro entendimento, cancela a edificação civil para pessoas trans, acaba o casamento afetivo. Então, a gente tem que entender que está numa briga política de demarcação de posição. A gente não pode dar mole. A gente tem que continuar trabalhando, né, pelas nossas pautas. A gente não conseguiu nada. Não é lei. A gente não conseguiu nada. A gente tem uma decisão da STF, mas, assim como a STF decidiu, num determinado momento, que prisão em segunda instância era possível, e agora ele decide que não é possível, os entendimentos podem mudar. O entendimento depende da composição da turma. E basta ter uma provocação de um advogado qualquer, representando alguma instituição, para provocar essa ação. Então, eu penso que não devemos nos acomodar em decisões do STF. Devemos continuar fazendo trabalho de base legislativo para conseguir legislações. Perfeito. Doutora Gisele, a sua consideração sobre o tema aí. Eu estava provocando da seguinte forma, que eu tenho uma preocupação, um receio de que, né, que o Bolsonaro ainda fique mais 4 anos e consiga mudar mais, se eu não me engano, mais 2 vagas que aposentam-se compulsoriamente no outro mandato.
Exatamente isso que eu ia falar, colocando a minha conexão, porque, por enquanto, como a doutora Maria Eduarda muito bem falou, nós não podemos realmente ficar acomodados em decisão do STF, até porque o Celso de Mello vai se aposentar e o Bolsonaro ele já falou que ele vai colocar um terrivelmente evangélico. E isso vai acontecer, aí basta o advogado ir lá e provocar e eles mudam o entendimento. Então, realmente, era bem isso que eu ia falar mesmo, é preocupante. Por enquanto, eu acredito que o judiciário ainda tem uma certa isenção, digamos assim, que, né, até porque eles não podem, o STF não poderia ter ido contra a Constituição mesmo, né, apesar de que foi a decisão da segunda instância, quando tinha aquele antigo posicionamento, eu considero que era anticonstitucional, né, porque a Constituição é clara. Ela fala que é após o trânsito em julgado. E quando é que o trânsito em julgado? Não é na segunda instância, na verdade, né? Não. Então, mudou de posição, enfim. Mas é isso, você tem que ter representatividade no legislativo, só que é tão difícil, né? Ô, pessoal, Felipe, vai, por favor, a tua consideração aí. Não, eu só ia dizer também que a doutora estava sem o microfone, mas aproveitando também o gancho sobre a questão do STF, isso eu acho que atualmente para a população LGBT é um dos maiores receios, na verdade, porque existem mecanismos legais para revisão das decisões que são proferidas pelo STF. Isso é possível, é viável. E a gente sabe que o ideal seria a garantia desses direitos que foram assegurados por meio de uma decisão judicial, por meio de leis. E é por isso que a gente precisa, de fato, pensar num legislativo que tenha representatividade de pessoas LGBT. E não apenas para lutar pelas pautas LGBT, mas para poder exercer o seu poder opinativo com relação às outras demandas em âmbito geral, para que a voz da população LGBT esteja lá. E aí, como a doutora Maria Eduarda mencionou, o deputado Douglas de São Paulo, né? Esse deputado, por exemplo, ele assumiu a sua homossexualidade depois de um episódio que ele teve discussão, eu acho que foi inclusive com a Érica Malunguinho, que é deputada também em São Paulo, e é uma mulher trans e negra. E aí que a gente também tem a questão da necessidade de uma representatividade substancial no legislativo. Não basta que a pessoa seja LGBT e esteja lá por conta de que, enfim, conseguiu a votação e se elegeu, mas que esteja também comprometida com as nossas pautas, com as questões que nos são mais caras. E, infelizmente, o nosso cenário agora, com um ministro já que vai sair, que em tese ele tem uma imparcialidade no julgamento, é negativo. Porque várias decisões que asseguraram esses direitos à população LGBT não foram votações unânimes pelo STF. Foram compostas por maioria, então alguns dos ministros que já estão lá têm entendimento contrário a algumas questões que são da população LGBT. Então, de fato, eu acho que é um desafio que nós vamos enfrentar aí nos próximos anos que nos aguardam, né? Devolvo a palavra aí para a doutora. Obrigada, Felipe. O Maria Eduarda e Gisele, olha só, aqui em Santa Catarina, como eu estava falando, as meninas trans, principalmente as meninas, elas, no interior do estado, elas são expulsas de casa aos 14, 15 anos. A evasão escolar dos trans aqui em Santa Catarina é de 75% a 80%. Isso segundo dados que eu obtive da Secretaria de Educação, acho que já faz uns 3 anos que eu tive esse dado. A evasão escolar é gigante por conta do bullying, por conta do próprio pai e da própria mãe, que, primeiro, que não aceitam o nome social, os coleguinhas não aceitam, alguns professores também não aceitam, alguns diretores de escola também não aceitam, no interior. Elas saem de lá, vêm para onde? Para a capital. Chegando aqui, caem na mão de uma cafetina e elas vão para a prostituição. Na maioria dos seus casos. Eu não vou aqui condenar a prostituição, acho que é uma profissão, e quem quiser utilizar essa profissão não tem problema algum. Agora, o problema é a prostituição compulsória, como disse a Maria Eduarda. O problema é você ter que ir para a prostituição de forma compulsória, porque você não tem outra forma de sustento, porque você mal completou o ensino médio, você não tem qualificação profissional, você ainda é jovem,
e você tem que comer, tem que dormir, aí eles dão casa, dão comida, e a exploração é grande aqui. Aqui em Santa Catarina já teve, inclusive, brigas seríssimas de cafetinas grandes aqui, já algumas mulheres trans já vieram me procurar, que são profissionais do sexo, elas atendiam via internet, no apartamento delas, e a cafetina do bairro proibiu elas de fazerem isso, ameaçando-as de morte. Já vieram também me procurar aqui na comissão da OAB, pessoas querendo que a OAB se intervisse, mas não tinha como nós intervir nesse caso, porque as pessoas têm que denunciar, né? Como é que nós vamos provocar isso? O Estado, se a vítima não vem denunciar, ela não vem com medo da retaliação, com medo de que elas sejam né, espancadas, ou até são espancadas mesmo. Então, esse universo aqui de Santa Catarina ainda não, já melhorou um pouco. Hoje eu consigo ver uma mulher trans trabalhando no cinema, vendendo ingresso, uma mulher trans numa boutique, já consigo ver mulher trans no chefe de cozinha. Assim, não é uma coisa corriqueira, mas você já está começando a enxergar isso. Antes você não enxergava nada. Então, quando uma mulher trans chega na advocacia, chega num curso superior, que faz mestrado, doutorado, aqui na UFSC eu conheço algumas aqui, mas a maioria não é daqui, veio para cá, eu fico com uma esperança, Maria Eduarda, que, como você falou, eu cheguei, você também pode chegar. Então, a gente tem que dar o exemplo, nós temos que assumir quem nós somos para que as pessoas olhem para nós e digam, olha, eu também posso falar que eu sou lésbica, eu também posso falar que eu sou gay, eu também posso falar que eu sou uma mulher trans, eu posso ser uma mulher trans ou posso ser um homem trans. Nós temos aqui 10 minutinhos, eu quero deixar nossas convidadas e o Felipe à vontade, e depois eu só dou uma despedida, dar um tchauzinho aqui e a gente termina o nosso painel. Posso começar, já que eu depois passo para o... Então, mais uma vez, eu queria reiterar os agradecimentos. Foi um prazer, Maria Eduarda, a doutora Maria Eduarda, doutor Felipe, a doutora Margarete. E é interessante quando você fala a questão da evasão escolar. Eu gosto sempre de lembrar o que a Berenice Bento fala, que eu adoro. Ela fala assim, não é evasão, é expulsão. Sabe, nós somos expulsas. A pedrada, a pontapé, ao não respeito do nome social. Eu gosto muito desse conceito que ela traz, que é uma verdadeira expulsão, e realmente é, Margarete. Eu mesma parei de estudar, enfim, uma série de coisas. E com relação à prostituição, eu acho que realmente é uma profissão que a gente respeita. Eu tenho uma opinião própria, que eu acho que é uma profissão nefasta, compulsoriamente, então é pior ainda, mas as pessoas que eu conheço que se prostituem, porque ela é uma profissão muito ilusória, sabe? Ela supre ali, principalmente nós, pessoas trans, supre duas carências, momentaneamente, a carência financeira, a carência afetiva, sabe? Eu sei que esse homem lindo, maravilhoso, só que a gente tem uma profissão que você está exposta a tudo quanto é tipo de IST, a tudo quanto é tipo de violência, você se degrada enquanto ser humano, você tem contato com as piores perversidades e fetiches que vocês possam imaginar, que aí você perde o encanto pelo sexo, que era para ser uma coisa maravilhosa e divina, você perde o encanto, e dura pouco tempo, né? Quantas trans que eu conheço que foram para a Europa, ganharam dinheiro, compraram 1 ou 2 apartamentos aqui, agora estão aí velha, com várias comorbidades, por causa de HIV ou outras doenças. Aí elas têm os apartamentos delas, não tem como pagar o condomínio, não trabalham mais porque estão velhas, a prostituição você se mantém no máximo até os 30 anos, se você estiver bonita ainda, depois você é trocada por uma de menor. E assim, eu acho que não era bem isso que vocês esperavam para encerrar a minha fala, porque geralmente se encerram com frases de efeito e não sei o quê, mas eu tenho um pouco, apesar de ser otimista, de lutar para mudar as coisas, ainda tenho essa coisa assim de meio, sabe, é muita coisa, é muita luta. Gisele, querida, não, olha, a gente tem que mostrar a realidade e a verdade, não tem que se escamotear nada. Nós vivemos um momento no planeta de que nada está mais escondido, e essa é a realidade que tu acabou de mostrar. Não tem fase de efeito aqui, não tem nada, não. Aqui é quem nós somos. Muito obrigada, querida. Eu me orgulho de ser tua amiga. Tu mora no meu coração.
Tu sabe, né? Que eu estou sempre te chamando aqui, porque eu gosto demais de ti. Ó, depois que nós terminar aqui o painel, eu vou te ligar, para nós botar a fofoca em dia. Duda, pode falar, querida. Margarete, Felipe, Gisele, falando assim, sem o doutora, foi para chamar vocês carinhosamente pelos nomes. Eu penso o seguinte, a gente tem que trabalhar com redução de danos. Obviamente, eu não creio que a prostituição seja a profissão dos sonhos de ninguém. Eu acho, né, na minha visão. Mas tem pessoas que precisam estar e a gente tem que e pessoas que querem estar. E a gente tem que tentar conferir dignidade dessas pessoas. E para quem quer sair, tem que ter oportunidade para sair. É por isso que eu frisei que eu não vejo como combater a violência sem a promoção da empregabilidade. São políticas que têm que andarem juntas, né? O acesso à educação, a capacitação das pessoas para o mercado formal de trabalho, e é assim que a gente vai trazendo essas pessoas de volta para o trabalho formal, para o empreendedorismo, para outras questões, né? Porque combater em si a violência dentro da prostituição é uma coisa muito difícil, porque são redes, né? Existe crime organizado envolvido nisso, se torna até perigoso para quem atua no combate a esse tipo. Então, não tem como. Infelizmente, eu não vejo como uma pessoa ou um grupo, até uma ONG, fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que o trabalho é de trazer as pessoas para o mercado formal. Quem quiser. A pessoa não é obrigada a ficar Se ela tiver outra opção, outra escolha, provavelmente ela não vai querer continuar na prostituição. E é isso que eu acho que as instituições estão tentando fazer, dar oportunidades para que as pessoas possam sair, até porque, né, a prostituição acaba acarretando maior exposição à violência. E é preciso trabalhar nas ruas, tem a questão da cafetinagem, outras coisas envolvidas. Mas não queria terminar com prostituição, não, eu queria terminar falando o seguinte: eu acho que antes de eu entrar pela vida, existia um grupo, ainda existe hoje, que se chama Transrevolução. E eu gosto muito da frase, que também se chamava Gisele, que é a Gisele Meirelles, que foi presidente do Pela Vida. Ela foi a primeira presidente do Transrevolução, foi presidente do Pela Vida. E o Transrevolução tinha uma frase que eu sempre gosto de lembrar, que é: a nossa transrevolução é por direito, cidadania e respeito. É isso que a gente busca. E eu acho que a gente podia fechar com essa frase, com uma frase de esperança, de otimismo. Mesmo que as coisas não estejam boas, nós temos a nossa rede para que a gente possa se apoiar. A gente tem pessoas como vocês que estão puxando esses eventos. A gente tem muita gente boa. Onde tem o mal, sempre tem gente boa também do outro lado. Então, a gente tem que se apegar nas coisas positivas e seguir adiante. É isso que eu acho. Tá bom, queridos? Muito obrigada. Adorei conhecer a Gisele, que eu só conhecia por foto. E muito sucesso para você. Eu vou te fazer um convite depois para você participar da nossa associação aqui, a Anajude. Felipe. Eu vou ser bem rápido também e conciso, dizer que eu estou muito grato de ter participado desse painel. Estou grato em ter ouvido experiências que certamente só podem ser ditas pela ótica, pela voz de uma pessoa trans. E relembrar de maneira muito objetiva que, assim, desejo que nós tenhamos mais colegas advogados trans, especialmente aqui em Santa Catarina, e também lembrar a todas as outras pessoas que qualquer pessoa que deseje se inscrever na ordem hoje, nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, não pode ter histórico de LGBTI-fobia, porque senão é considerado não idôneo para exercer a advocacia. E é uma decisão que é apenas uma decorrência lógica, mas vale a pena ser sempre lembrada que o Conselho Federal aprovou essa súmula. Então, seria basicamente isso que eu gostaria de falar. Novamente, reiterar meus agradecimentos e aí devolvo a palavra para a doutora Margarete para finalizar o nosso evento.
Gente, ó, eu tenho 2 minutinhos. Duda, foi um prazer imenso conversar contigo. Nós vamos estreitar esses nossos laços. Gisele, foi um prazer te rever. Felipe, magistral, como sempre. E os nossos audientes, advogados, advogadas e advogados de Santa Catarina, muito obrigada pela audiência. E estamos juntos. O amor não tem identidade de gênero, não tem sexo. O amor, é essência, é alma. E é isso que nós temos que lutar para que nós possamos conquistar o nosso espaço. Obrigada, boa noite. Beijo.